Se tornar pai não vem com manual, não tem receita e não manda aviso prévio. A ficha não cai de uma vez, vai caindo aos poucos. A cada ultrassom, a cada chute na barriga, a cada noite sem dormir e a cada troca de fralda. E vamos ser sinceros, para muitos homens essa transformação passa batida ou demora para acontecer. Não por falta de amor, mas às vezes por falta de repertório, de exemplo, ou de uma conversa honesta sobre o que é ser presente de verdade. Por isso hoje, no episódio especial do Dia dos Pais do Vita Materna, a conversa vai direto para eles. Para os pais que estão chegando, para os pais que querem melhorar e para todos que entendem que a paternidade não é só levar para a escola ou ajudar a mãe. Ser pai não é ajuda, não é uma opção, é uma decisão. E, acima de tudo, uma transformação para a vida toda. Se você é pai, vai se reconhecer. Se você ama um pai, vai entender o que passa pela cabeça e pelo coração dele. E se você acha que não tem jeito de mudar, fica comigo, porque todas as mudanças começam assim, numa boa conversa. Sejam todos bem-vindos ao episódio especial de Dia dos Pais do Vita Materna. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna. E esta é também a sua rede de apoio. Hoje, temos um convidado para representar muitos homens que estão aprendendo e reaprendendo o que significa ser pai nos tempos de hoje. Renato, que é consultor sênior global de tecnologia de aprendizado, marido da Lorena, minha amiga, pai da Valentina, de quase 4 aninhos, e apaixonado pela sua família. O que o move hoje é justamente a família e ter a certeza de que a sua esposa e a sua filha podem sempre contar com ele e que ele estará lá, presente para elas quando elas precisarem. Em seu relato, o parto, do início ao fim, foi um dos eventos, se não o evento mais marcante da sua vida. Nas palavras do Renato, participar do que eu participei foi um privilégio. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Vamos começar, por favor, desse privilégio que você disse que viveu na experiência de parto. Por quê? O parto foi de fato uma experiência assim. A gente sempre fala sobre o parto ainda, mesmo depois de 4 anos. Eu acredito que a gente vai falar por mais 10 anos, eu diria. Primeiro que o parto durou um pouco mais de 24 horas. Caramba. Se você contar do momento em que a Lô sentiu a contração, a dilatação, acho que ela estava com 5 centímetros, é isso? Em torno de 7, 8 horas da noite, e o parto dela foi na madrugada do dia seguinte. Ou seja, foram mais de 24 horas. Então, começou por aí. E a Lô sempre muito forte, se sentindo bem. Ela sentindo as contrações, pediu para ir para o hospital, mas ela estava tão plena que eu não acreditava que ela estava em trabalho de parto. Forte, andando, tomou banho, trocou de roupa. E ela falou, Rê, eu estou em trabalho de parto. E eu lembro de ter falado para ela, Lô, não acredito, você não aparenta estar em trabalho de parto. Enfim, fomos para o hospital e aí começou de fato a jornada. Ela não estava mais tendo dilatação, a gente colocou ela na banheira, a gente deu banho, ela deitava, ela fazia todo tipo de manobra possível. Uma das partes também que me chocou bastante é uma técnica da médica. Ela teve que ficar quase de cabeça para baixo, certo? Então, assim, é uma cena marcante e eu lembro dela muito vividamente, assim. Então, ter presenciado aquilo com a Lô, com a minha esposa, me fez elevar ela, assim, eu acho que eu vou até chorar, de uma forma incrível, assim, porque passar pelo que ela passou, do jeito que ela passou, com a confiança, com a força, Com a resiliência, com a né? resiliência, assim, não existe mulher mais forte no mundo do que minha esposa. Que maravilhoso. Eu preciso de uma pausa agora, 1 minuto. Mexe muito comigo. Mesmo 4 anos depois, eu vejo, assim, ela, e assim, a mulher perfeita, maravilhosa, mesmo assim. Enfim, acho que eu vou me... O que porque assim, a gente como mãe, a gente como mulher,
Sim. No trabalho de parto, a gente está imersa numa situação de vulnerabilidade absurda, e hoje Sim. eu falo isso. Porque antes eu podia falar da boca para fora. Hoje eu falo com muita propriedade por ter passado por isso, e a Lu, obviamente, também, e todas as mulheres. É, e naquele momento ali, a presença de um parceiro ativo, companheiro, de fato, faz muita diferença. E durante esse processo, assim, o que passa na cabeça de um homem, assim? Porque, assim, eu posso chutar aqui que, assim, me dá a sensação de que pra vocês vai um sentimento de impotência, né? Tipo, velho, Sim. não tem nada que eu possa fazer. Mas vocês Sim. não têm noção da importância de vocês lá dentro. Só um parênteses, teve um episódio da primeira temporada em que a convidada relatou que a experiência mais marcante do parto dela foi a mão do marido. Que ela se sentiu confiante, o parto dela acabou sendo domiciliar, Uhum. sem planejar, Sim. porque foi tudo muito rápido. E assim, ela fala assim, cara, a mão, eu lembro da mão. Tanto que quando a criança ia nascer, ela não quis soltar a mão, porque a mão do marido foi muito simbólico pra ela. Então assim, o marido, por mais que achasse que não tivesse um papel tão ativo ali, Sim. ele foi fundamental, aquela Sim. mão foi fundamental. Então assim, o papel do homem é enorme, é gigante, mas a minha sensação é que vocês se sentem impotentes diante de uma imensidão, né? Sim. Como é isso? É, de fato, eu pensava o que eu posso fazer. Eu vou chamar o médico, vou chamar a enfermeira. A gente tinha uma enfermeira no quarto, a gente tinha a doula no quarto, a médica estava presente no quarto. E tudo que eu podia fazer, eu fiz. Enchi a banheira, eu pegava água, pegava uma toalha. Sempre estive ao lado dela durante todo o parto, segurando as mãos dela, fazendo massagem. E assim, de fato, não existe nada que você possa fazer. Você só precisa estar presente, Que é muito. que é muito. Precisa estar presente e presente de fato, não presente pensando no dia de amanhã, presente ali. E uma coisa interessante é que no parto, eu acho que eu estava tão dentro ali do parto com minha esposa que eu não pensava na criança. Eu pensava Pensava nela. nela. A criança, depois que a criança nasceu, depois que eu ouvi o primeiro choro, eu fiquei, poxa, nossa filha. Mas o foco era nela completamente, assim. É, mas realmente não existe muito que a gente possa fazer, a não ser estar presente. Eu acho que também que esse é um dos papéis mais importantes de ser um pai também, Sim. certo? E, Renato, muitos homens, a ficha cai, né, quando vê a criança. Tem aquela questão, porque assim, a mulher tá sentindo aquilo ali, né? Sim, Assim, aí os homens acabam não sendo tão participativos ou tão presentes, assim, durante o processo de gestação, porque aquilo ainda é muito abstrato para o homem, sim, né? E como eu até mencionei na introdução, infelizmente, hoje, pela forma como a gente é criado, falta repertório para o homem, né? Para entender o que é presença, o que é apoio, o que é, de fato, aquilo ali, né? Então, nesse contexto voltando, saindo um pouquinho do parto, né? Dando um passinho para trás, nesse momento de gestação dela, nesses sim. 9 meses, como é que foi pra você? Você não era o dono da barriga, né? Você não era Não. quem tava sentindo tudo aquilo ali. Como é que é pra um homem viver isso? É abstrato, sim. Você já se sentia pai? Não, não, de fato não. Eu sentia que eu tinha uma responsabilidade maior com a minha esposa, mas eu ainda não era pai. Eu sabia que eu tinha que cuidar dela melhor do que eu já cuidava. Então, mas a criança em si era como você falou, abstrato. A minha responsabilidade era com ela. Eh, e eu diria que acredito que assim que a Valentina nasceu e a gente foi para casa, acredito que no hospital ali mesmo, parece que a ficha demora para cair, mesmo assim. A criança tá ali, a criança tá respirando, a criança tá mamando. Eh, mas não sei se também se foi o choque do parto em si, o meu foco continuou sendo na Lorena por dias. E eu lembro de ter essa conversa com a Lorena meses depois, e ela falou para mim algo no sentido, "A agora, Rê, você tá diferente". E foram meses depois da Valentina ter nascido, e foi aí que eu percebi que agora eu sou pai. Tinha uma criança aqui em casa, tem uma neném aqui em Não, casa. em que momento você percebeu isso? Meses depois. Meses Eu acho que depois. meses depois. Eu sabia, tinha um neném em casa, eu tenho orgulho de falar que eu troquei a fralda dela 90% das vezes lá em casa, então assim, eu vivi a paternidade, eu trabalho remoto, estou em casa, eu crio a minha filha, eu estou em casa.
Mas era muito a coisa certa a se fazer. Foi o que eu li, foi o que eu ouvi. Então, eu estava muito mais focado em fazer a coisa certa do que realmente perceber que tem uma criança ali, sabe? Uhum. É difícil explicar. Mas meses depois, eu acho que é quando a criança começa a interagir de volta com você, a te olhar, a apertar a sua mão de forma mais consciente, talvez, eu acho que foi aí que eu percebi que realmente eu sou o pai. Eu tava conversando nos bastidores aqui sobre essa diferença, né, do pai, da mãe, do homem, da mulher nesse Sim, processo. E aí, enfim, algumas pessoas comentaram assim, o homem, ele quando a criança nasce e tal, eventualmente, ele não tem aquela questão de sentir aquele amor pela criança. Talvez por estar muito envolvido com a mulher ainda, que é sim, muito importante, inclusive. E que aí esse amor é um negócio que você vai encontrar com o tempo. Não é um sim, negócio que é também tão simples assim, aquele amor maior do mundo que a gente comenta sobre ter um filho. Isso foi assim pra você também? sim, Você acha que de um sim. modo geral é assim para os homens? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acredito também que o homem não viveu não teve essa experiência visceral que a mulher teve. Não saiu dele. Eh, e tem esse peso da responsabilidade de ser pai, de cuidar da família. Então, acho que a gente fica tão preocupado, ocupado, pensando em prover, em cuidar, e Uhum. pensando no futuro, 5, 10 anos. A minha cabeça está sempre no futuro. Então, eu acredito que homens, em geral, pensam muito no futuro de como dar o suporte à família, de como sustentar a família, todo esse peso. Então, talvez esse seja um dos fatores eh, que faça com que a gente demore um pouco para internalizar isso. Justo. Mas uma coisa é fato, hoje eu amo a minha filha mais do que eu amei ela no início. E eu acho que esse amor, essa responsabilidade, essa essa conexão com a criança, para o pai, para mim, ela foi construída. Uhum. Ela não foi automática, Aham. nasceu minha Naquele filha. instante. Sim, E vem cá, você se preparou para o puerpério da sua esposa? sim, Como que foi isso? Porque, assim, eu falo porque de um modo geral, os homens não estudam isso. E o puerpério, não se preparam, né, pra isso. E o puerpério é uma loucura. Cara, pra mulher é uma loucura. É muito hormônio, é muita oscilação de emoção, é muita coisa que você tem que dar conta, né? Você tem que dar numa situação de privação de sono, de um modo sim, geral. Então, assim, você tem que dar conta de amamentar. Nem sempre é tão simples assim. sim, É um processo que a mulher tem que aprender e, assim, enfim, ela tem que se conectar com aquela criança. É um mundo que tá acontecendo com a mulher. Então, assim, nada mais justo do que aquela mulher se transformar em outra mulher. sim. Até porque, assim, disse que uma mulher morre no parto pra nascer uma outra no tempo. Eu tô percebendo isso em mim. Eu sou assim, eu sou uma pessoa completamente diferente. Na verdade, eu ainda não sei quem eu sou, tô me descobrindo. Porque tá recente ainda, né? Justo. Eu sou uma Sim, baby mãe. É, e aí, muitos homens não se preparam para esse puerpério que a mulher vai viver e se assustam com a transformação da mulher. sim. E isso pode ser um problemão no relacionamento, né? Como que foi pra você, como parceiro, essa preparação? E viver também, assim, assistindo, né, o puerpério da sua esposa. Sim. Eh, eu li bastante antes, durante a gravidez, eu assisti diversos podcasts também. Tem um livro pequeno também que fala sobre o puerpério, pouquíssimas páginas, vale muito a pena ler. Eh, e mesmo depois de ter estudado tanto, eu não entendia o que era. No sentido que você, na relação, cuidando de uma criança e toda a sua vida em volta, eh, é difícil saber o que é puerpério, o que não é, o que é discussão rotineira, o que é hormônio, é difícil identificar essas coisas. Então, em alguma situação específica que eu não conseguia entender por que aquela reação, ou a Lô estava muito triste naquela manhã, ou estava muito estressada no final da noite, ou o que quer que seja. Eu dava um passo para trás e lembrava, deve ser o tal do puerpério. Mas eu não entendia, assim, sabe, é difícil a gente compreender, mas eu me lembro me forçando a entender, a imaginar que deve ser o puerpério. Ela tá muito triste hoje, porque deve ser hormonal. Então eu dava aquele passo para trás, respirava. Daí a importância do homem
do conhecimento, da informação, Sim, do homem se preparar. sim, Né? sim, Porque hoje a estatística de separação dos casais com uma criança de até 2 anos é altíssima, sim. é mais de 50%. E muito se dá pela transformação da mulher, principalmente, né? Eu falo que assim, a gente dá match com o nosso parceiro, né? No caso com o Rodrigo, meu marido, por exemplo. Eu dei match com ele lá atrás, e match literalmente, porque foi de aplicativo. Só que a gente precisa dar um match de novo, porque eu já não sou mais a Sim, mesma e ele não é mais o mesmo. Tem sim. essa transformação. E eu acho que por falta de informação de repertório de novo, muitos homens não conseguem acompanhar essa jornada. E isso se perde no tempo. E eles correm o risco de perder a pessoa certa porque eles não se prepararam. Porque às vezes aquilo é temporário. Às vezes ela se tornou uma mulher nova. Às vezes a Lorena é a Lorena de hoje. Eu acredito que ela seja diferente da Lorena antes da Valentina. Ela amadureceu, ela tem outras prioridades. É, eu também não esqueço disso que eu li na época da gestação. A Lu estava grávida e tem uma teoria, o efeito Michelangelo, não é? Michelangelo olhava o mármore, aquela pedra enorme, e ele conseguia visualizar o que seria aquela pedra no futuro. Então, assim, eu achei aquilo fantástico porque a minha esposa de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. E a Lorena hoje não vai ser a mesma daqui a 10 anos. Mas para mim, ela é aquele mármore que está sendo lapidado. Uhum. E eu tô ali para ajudar também, quebrar um pouquinho. E que bom que ela não é a mesma, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E eu acredito que a mesma teoria vai para o nosso filho também, para nossa filha nesse caso. Ela é um pedacinho de mármore que está lapidando. E a gente está aqui moldando. Obviamente, ela tem a personalidade dela. Ela, teorias dizem que ela é 50% ela, certo? Os outros 50% é família, enfim. Mas eu acredito que meu papel como marido, como pai, é entender que elas estão se moldando e eu vou ajustar. É fácil, não. Mas, mais uma vez, é dar um passo para trás, respirar e saber que é uma fase ou que. Eu acho legal que, assim, a gente é de uma geração que a gente passou pela fase ali do Flow Disney, né? Uhum, Assim, das princesas e tal. Só que a gente também passou, pelo menos eu, né? E assim, várias amigas que eu tenho, a gente também passou por um processo de demonização da maternidade. Né? Tanto que muitas mulheres agora demonizam mesmo, assim, existe essa... sim, Tanto que, assim, por muito tempo eu não quis ter filhos e sim, tal, com medo, falando, nossa, vai ser muito difícil acordar, que trabalheira, e sim, tal, vai acabar com a minha vida, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí depois enfim, estudando, lendo, vendo outros podcasts também, eu vi as pessoas falando assim, cara, mas é um difícil que enobrece, que com certeza, evolui e com que faz certeza. parte da gente se tornar adulto, Sim, assim, né? Eu não preciso viver né, naquela facilidade bem entre aspas, assim, né? Naquela facilidade toda, porque eu temo a dificuldade da maternidade ou da paternidade, só porque vai ser difícil. sim, É difícil todo dia, sim, né? Mas é um difícil que com certeza te torna mais nobre. E assim, sim. o que eu quero dizer aqui é que um pai presente, ele não agrega só para o filho. Ele também se torna um homem Com melhor. certeza. Com certeza. E o ser humano é egoísta. Acredito que todo mundo tem um nível de narcisismo também, que faz com que eles pensem nisso que você acabou de descrever. Eu não estou disposto a sacrificar minha vida, o meu potencial para ter um filho. Mas eu garanto que não existe nada mais recompensador do que ter o filho. Eu achei muito legal que nos seus comentários você fala que o que mais te marcou, mais te transformou e foi seu grande desafio na Sim, paternidade foi perder esse egoísmo. sim. Lutar contra ele diariamente, até hoje. Eu acredito que pelo resto da minha vida. A gente está muito preocupado com. A gente não percebe até ter um filho também o quanto que a gente está acostumado com a nossa rotina e a quantidade de coisas não importantes que a gente faz no dia a dia. Então você tem 1 hora de rede social, você tem 1 hora de Netflix, você tem 30 minutos de TikTok, o que quer que seja essa atividade que você está usando o seu tempo. E não existe nada mais importante do que você passar esses 30 minutos com o seu filho.
E às vezes é só o que precisa também. É um tempo de qualidade, É né? um tempo de qualidade de 30 minutos, 1 hora. Então, você trocar o potencial de viver o maior amor da sua vida pelo TikTok, pelo Instagram, por acordar 9 horas da manhã e dormir meia-noite, entendeu? Qual o sentido da vida? Uhum. Então, é um sacrifício que vale a pena. Exatamente. E é um sacrifício que está te salvando também. Porque qual o sentido da vida, gente, certo? Então, constituir família, ter filho, é o sentido. Eu sei que existem exceções e eu respeito, eu entendo, mas essa demonização que você falou da maternidade, ela ela está fazendo com que muitas mulheres e homens deixem de viver a melhor experiência que eles poderiam viver na É. vida. Eu acredito muito nisso. Muito legal, muito legal. Eu Hum. queria retomar aqui um comentário que você fez, porque eu acho essa história incrível. Eu lembro que quando a Valen estava muito pequenininha, era bebezinho, você falou assim, cara, o meu papel, eu não posso amamentar. Eu não posso dar aquele acolhimento de mãe que a criança tem aquela conexão. Eu não posso fazer essas coisas. Então, meu papel é estar na fralda, meu papel é estar no cocô. Sim, no banho, exatamente. Eu lembro que você assumiu esse papel Sim, e comprou ele e foi viver ele, sim, né? Assim, sim. o que eu consigo, trocar fralda, então eu vou trocar fralda. Exatamente, exatamente. Nesse contexto, você acredita e você acha que é possível ter uma parentalidade 50-50, em que 50% ali do esforço, dedicação, tempo, sacrifício é da mãe e 50% é do pai? Você acha que isso é possível e você acha que, se for possível, você vive isso hoje? É possível viver o 50-50, mas nunca é 50-50. A verdade é essa. A gente divide. Não foi um acordo que a gente fez. As coisas foram acontecendo naturalmente. Então a gente gosta de acreditar que nós dividimos 50-50. Mas nunca é 50-50. A mãe está sempre mais sobrecarregada. A criança demanda da mãe. Não, como você falou, o pai não amamenta. O pai, a criança quer o colo da mãe. Eu sei também que existem exceções em relação a isso. Mas se a gente, como pai, como marido, não lutar para ser 50-50, o que nunca vai ser 80-20, 90-10. O que eu vejo muito por aí, infelizmente, é o homem, de novo, falta de referência, repertório, o homem ele Sim, acaba esperando ser demandado, sim, né? Então, sim, assim, ele espera receber a ordem para poder executá-la. sim, Só que no olho do furacão da mulher ali, cara, ela só precisa que alguém pegue alguma coisa e faça, sim. entendeu? É, o que você acha, Renato, que os meninos, as crianças, os meninos, eles precisariam ter em sua criação, em seus exemplos, em seu repertório, para que isso mudasse numa próxima geração? O que você acha que te faltou, assim, sabe? Eu acho. O meu pai sempre trabalhou muito. Então, é, por mais que eu seja muito parecido com ele em alguns aspectos, o que eu tive foi uma mãe que sempre me ensinou a ser homem. Então, ela sempre me pedia para fazer as coisas, e ela sempre dizia também que eu estou te preparando para quando você for adulto, para quando você for pai, para quando você morar sozinho. Então, eu tive essa mãe muito forte, mãe de 2. Meu pai trabalhava muito, então era minha mãe, basicamente. Convivi muito com meus padrinhos, com minha avó também, quando eu era mais novo. Mas, se possível, eu tenho o privilégio hoje de trabalhar remoto, então eu estou em casa. Então, se eu tiver um filho homem, eu acredito que eu sei o que eu vou ensinar a ele. Mas não é a realidade de muitos que a gente vê aí fora. Então, realmente, os pais trabalham muito, as mães também trabalham muito, então a criança fica sem essa referência. Mas o que eu diria, o que eu aconselharia é conversa mesmo, diálogo aberto, e mostrar esse outro lado da moeda, essa outra vertente, que é a vida da mulher. E assim, todo filho tem uma mãe, certo? Todo filho tem uma avó, obviamente, com exceções. Um pai também. Um pai, um pai, um Porque não dá pai pra fazer também. separado. Mas é do Eu tô brincando. interesse da mãe educar o seu filho homem a ser um bom homem, É. certo? E obviamente o pai
deve também exercer esse papel, mas a gente está partindo do pressuposto de que o pai não tem esse comportamento. Então, Sim. não vai ser ele que vai educar a criança a fazer o certo. Então, a mãe mesmo conversa abertamente com sua criança, com seu filho de 18, 20 anos de idade que tá namorando, e fala para ele que aquela sua namoradinha talvez seja a coisa mais preciosa que você tem na vida. Isso aí é muito legal. Tem uma pesquisa, deixa eu pegar aqui, ó. Segundo dados globais do World Value Survey, ele é um projeto de pesquisa global que desde 1981 funciona como uma rede mundial de cientistas presente em mais de 100 países. Aí eles exploram valores e crenças das pessoas, como que isso muda ao longo do tempo. E aí, enfim, uma das pesquisas que eles fizeram correlacionou e encontrou uma forte correlação entre a presença ativa dos pais, necessariamente o masculino, e o repertório de valores políticos, religiosos e de gênero, além da formação do valor e do caráter dos filhos. Aí eu trouxe alguns pontos aqui dessa pesquisa. Aí eles mencionam o seguinte: pais envolvidos religiosamente aumentam a integração dos filhos em suas crenças. Quando o pai frequenta cultos regularmente, a criança tem muito mais probabilidade de também frequentar e internalizar esses valores. Sim. Outro ponto deles: a presença paterna ativa está associada ao melhor desempenho escolar, maior motivação acadêmica e menos comportamentos de risco em adolescentes, incluindo menor taxa de gravidez precoce e envolvimentos com a justiça. E, por fim, crianças com pais altamente envolvidos têm 2 vezes mais chances de ingressar no ensino superior e 80% menos chance de apresentar depressão. Então, meu ponto aqui é que a presença ativa do pai, assim, você comentou que sua mãe criou os 2 enquanto seu pai trabalhava muito fora e tal, e aí ela criou 2 homens, né? Sim. Mas, de um modo geral, a estatística hoje ela não é favorável, né? Hoje, mais de 55% das famílias brasileiras são mães solo. Então, nós vamos ter aí uma geração que está por vir, né? Que está aí. Nós vamos ter uma geração criada somente com a figura feminina, não com a figura masculina. Sim. E, assim, considerando essa pesquisa, que é uma pesquisa que olha mais de 100 países, de cientistas reconhecidos, respeitados, etc., o impacto da ausência paterna na criação, na formação dessa pessoa, dessa criança como ser humano, é absurda. Sim. É absurda. Como é que você vê você dentro de casa, na sua rotina? Assim, qual que é o impacto do pai, da sua versão, e não da mãe, não da Lu, mas qual que é o seu papel ali? Como é que você vê isso? A resposta simples é: a mãe é a emoção e o pai é a razão. Então, com a mãe, a criança aprende a valores relacionados à emoção mesmo. E com o pai, é a razão. A gente tenta. É mais um compasso moral, digamos. Então, esse é o papel do pai. E às vezes o que precisa. Também tem alguns estudos que mostram que, às vezes, o que a criança precisa dos pais são 20 minutos por dia, sem intervenção. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você senta com sua criança, brinca com ela por 20 minutos. Você não dá ordem, você não tenta corrigir e você faz o que ela te pede. Mas assim, morde isso, come aquilo, obviamente tudo tem limite. Mas é um dos exercícios mais difíceis que eu já fiz. É muito difícil você sentar com a criança por 20 minutos. 20 minutos parece pouquinho, né? Parece pouco tempo, mas é um desenho errado que ela está fazendo, você tenta corrigir. É a letra A que ela está fazendo torto, você tenta corrigir. Não, fica com a criança 20 minutos por dia. Experimenta isso. Obviamente, minha filha não tem idade suficiente para eu ter para eu saber se essa técnica realmente funcionou e qual impacto teve na vida dela. Mas eu acredito que ela é uma criança muito feliz, é uma criança saudável, é uma criança que tem um certo controle emocional. E eu acredito que isso é parte de eu estar em casa com ela e dedicar esse tempo para ela. E influenciar na formação de valores e caráter Com dela, né? certeza. Nas brincadeiras. É a presença ativa que a gente Com fala, né? certeza. Renato, uma coisa que eu vejo muito diferente, assim, entre homens e mulheres, é porque, assim, com a gente, com as mulheres, a gente consegue criar mais repertório a vida inteira para o maternar, porque a gente brinca de boneca, porque a gente tá vendo as nossas mães
vivendo isso, porque quando a gente se torna mãe, nas rodas das amigas, a gente está falando sobre isso também, né, sempre. Vocês, homens, na roda de amigos, falam sobre a paternidade? Sim. Falam? Eu converso muito sobre paternidade com o meu amigo pai. Que Muito. também é pai. Que também é pai. Então a gente troca, assim, ideias, experiências ali. Não tanto, acredito, quanto vocês, mas a gente está sempre trocando alguma informação que a gente adquiriu assistindo alguma coisa, ou falando da evolução. Então sim, a gente conversa. Talvez eu não tenho mais amigos homens que são pais hoje. Talvez esse seja um motivo também, mas com certeza seria algo que eu conversaria. E essa troca, você acha que agrega? Agrega com certeza. Porque a experiência dele é diferente. Sim. Os pais dele são diferentes. Ele teve 2 irmãs, então ele tem uma perspectiva diferente. E ele também tem uma filha, menina. Então toda a perspectiva é diferente. Então, quando ele passa isso para mim, às vezes é algo que eu ainda não vivi. Talvez porque eu não tive 2 irmãs, então as crianças não estão tendo a mesma tipo de experiência, são pais diferentes também. Então a minha reação para algo é diferente da reação dele. Eu acho essa troca entre homens, assim, extremamente importante, porque costuma, numa roda de homens, falar sobre várias coisas, assim, talvez no nosso momento de vida a gente fala principalmente sobre negócios, Sim. projetos profissionais e etc. E a paternidade pode ficar no cantinho da conversa ali, não ser um ponto. Então, assim, Sim. você é um cara de muito privilégio, eu Sim. acho, de ter esse amigo com quem Sim. vocês podem fazer essa troca e fortalecer, e alimentar, e pôr uma lenha ali naquele fogo da paternidade que precisa existir, Sim. né? Agora, dando uma volta, Renato, falando agora de relacionamento, quais as grandes transformações a sua visão como homem e como pai teve no seu relacionamento antes da Valentina e agora? Como eu te falei no início, no parto, a minha admiração pela Lorena aumentou. Então, eu acho que até o meu amor por ela amadureceu. Então, e minha esposa é linda e maravilhosa também, você sabe muito bem disso. Então, Ela é pra mim é muito maravilhosa. fácil. Pra mim é muito fácil mesmo, assim, a Lô é muito linda. Enfim, voltando, amadurece também esse amor que você sente por ela. Então, é a mistura do amor que a gente vive no dia a dia, do respeito, e tem essa admiração dela ser o tipo de mãe que ela é pra minha filha. Então, você fala assim, Sim. entendeu? Porra, aquela mulher merece, sabe? Então, eu acho que isso gira uma chavezinha também. Um ponto, um parênteses aqui. Durante esse processo, principalmente do puerpério ali pra frente, né? O homem, ele acaba, num relacionamento, tendo uma perda de protagonismo. Né? Sim. E tem alguns homens, assim, que, de maneira talvez inconsciente, inclusive, acabam se comportando como uma segunda criança dentro da casa, porque ele não se encontra inicialmente naquela relação ali, e aí ele fica se sentindo meio fora da caixinha, né? Fora da casinha. Isso é real, assim, porque eu escuto isso de vários homens, assim. Aí o homem tem que encontrar o seu lugar ali num negócio meio diferente. E essa perda de protagonismo, para muitos, se torna um problema inicial, né? Na relação, que eu digo, a gente tá falando de relação aqui. Na relação, isso aconteceu com você? Isso aconteceu com seus amigos, sei lá, você acha que isso é real? Como é que é isso? Comigo não aconteceu. Eu já ouvi relatos, sim, nesse quesito de mães, não de pais. Amigas da minha esposa já conversaram sobre isso e realmente existe esse fator. Eu acredito que comigo não existiu porque eu sabia desde o início que não é sobre mim, entendeu? Eu não sou o ator principal nesse filme aqui. Eu sou o coadjuvante aqui. Então eu sempre entendi que é sobre a Lorena e é sobre a Valentina, não é sobre mim. Tipo, não é. O meu papel aqui é claro. Então, eu acredito, eu não tive esse problema com a Essa Lorena. clareza que você tem, assim, é muito da sua criação? Você acha que, assim, o papel dos seus pais
Sim. nessa mentalidade que você tem, assim, nessa maturidade que você tem, né? Afinal de contas, você é pai de primeira viagem, Sim, né? Eu sou mãe de primeira viagem, a gente tá tudo experimentando essa viagem maluca pela sim, primeira vez. É, esse impacto é de criação, assim, é da criação. Eu pergunto isso porque eu quero dar peso à sim, criação, porque agora somos nós, é a nossa vez, sim, entende? sim. Boa pergunta. Eu penso muito na minha mãe. Eu lembro de muita fala dela. Então, assim, minha mãe com certeza tem um fator enorme. O meu pai sempre foi muito provedor, sempre foi muito homem da casa, eu vou prover. Então, eu acho que eu puxei um pouco dele também disso. Hoje, obviamente, de uma forma muito mais leve, assim. Mas eu corri muito atrás de informação. Eu precisava, eu não queria falhar. Eu acho que meu medo era falhar também. Então, eu li, como eu te falei, eu assisti podcast, eu li bastante sobre paternidade, sobre como ser pai de menina e muita psicologia também. E uma das coisas mais interessantes que eu entendi, que eu aprendi, é sobre esse narcisismo nosso, que todos nós temos. Então, se você não conseguir controlar esse narcisismo, esse egoísmo de que o mundo gira em torno de você, e que você que está sendo deixado de lado, você não vai conseguir evoluir. E depois que você tem uma filha, um filho, você percebe que a sua vida não é tão importante assim, certo? Então, eu acho que as pessoas têm que buscar mais informação mesmo. Tem que buscar por mais conhecimento. E hoje não tem desculpa, né? Porque assim, a Não, internet tá aí, exatamente. né? O chat GPT Exatamente. tá aí pra isso. Agora, uma pergunta polêmica Hum, aqui. É uma pergunta assim, é um tema que eu tinha uma opinião até pouco tempo atrás e eu mudei de opinião em relação a ela. E eu quero ouvir agora uma opinião masculina, vai, sobre isso. Essa questão da igualdade de gênero, do feminismo, aquele feminismo um pouco mais exagerado, militante, etc., do 50-50, e tudo que o homem faz, a mulher tem que fazer, e vice-versa e tal. Eu tinha isso muito forte, tá? Nunca fui tão militante assim, mas eu tinha essa opinião forte, bem formada, bem estabelecida. E depois de um tempo que eu estudei muito na gestação maternária e vivendo maternária, eu percebo que os papéis dentro de uma casa, e aí eu consigo transplantar isso para uma sociedade, os papéis eles são distintos. Então, assim, existem aquelas duas opiniões. Aquela opinião. Assim, é um embate mental que eu tenho na minha cabeça, tá? Eu mudei de opinião, mas eu fico naquele balançar. Então, assim, na sua visão masculina, assim, de pai, de paternidade, você acredita que os papéis de criação são distintos? Igual você comentou, meu pai foi o provedor, a minha sim. mãe me educou, meu pai foi o provedor. Mas isso era na geração deles, que isso era bem comum, né? Você acredita que hoje é isso, ainda é assim, é instintivo a questão do feminino e do masculino, ou isso já se transformou e a balança tá diferente? A balança está diferente, mas eu acredito que, como tudo na vida, eu acho que as coisas vão se rebalancear. Eles vão voltar. Talvez esteja um pouco assim hoje, com essa demonização também da maternidade. Mas a mulher é a mãe. Então a gente nunca vai ser igual. O homem, ele é construído diferente. E não é somente uma construção social, é genética mesmo. Então, acredito que existam exceções, com certeza existem exceções, mas não é a ordem das coisas, eu acredito. A Lorena, minha esposa, ela tá livre para fazer o que ela quiser. Ela empreende, ela trabalha, ela faz as coisas em casa. eh, Mas não foi um acordo entre nós dois, entendeu? Então, eu hoje, eu trabalho, eu também sou provedor. Eu falo também porque ela também trabalha, ela também, empreende. Então voltando à sua pergunta, eu acho sim que os 2 têm papéis distintos. Eu acho que o homem e a mulher, eles são muito parecidos nessa curva, mas eles têm uma interseção aqui entre o homem e a mulher. Então tem muita coisa em comum, obviamente. Nós somos seres humanos, afinal. Então, a gente vai fazer coisas no dia a dia, que são similares, que são iguais. Mas a gente
a gente tem essa A distinção entre um e outro. criança, eu concordo muito contigo, a criança, ela precisa ter a referência do masculino e do feminino, e são coisas diferentes, né? E quando eu falo masculino e feminino, que não é homem e mulher, é assim, todas as características de um masculino, a força, o Sim, prover, e do feminino, que é o acolhimento, a emoção, sim, que é o que a gente comentou. E esse repertório, ele tende a vir de pessoas diferentes. E aqui meu ponto, de novo, de reforçar que 55% das famílias brasileiras, hoje, infelizmente, são de mãe solo. sim, Então, existe uma lacuna aí que deveria ser preenchida pelo homem e ela é muito importante. sim, E ela é muito importante. Ela não é só importante para a criança, de novo, ela é importante para o homem que também está se transformando naquele sim, processo. Assim, a Lorena, ela é uma nova mulher, a cada 10 anos ela se transforma, sim, mas o Renato também, sim, sem sombra de dúvidas, né? E assim, Renato, para um homem que acabou de ver o positivo lá, as duas marcaçõezinhas lá no teste da gravidez da parceira, da esposa, da ficante, enfim, aquele positivo que era planejado, ou às vezes não era tão planejado assim, para este homem, o que você tem para falar para ele? é a oportunidade de você amadurecer na vida, de você deixar para trás tudo aquilo que não é importante. O Instagram, o Netflix, o TikTok. Eu não estou também insinuando que você deveria deixar de fazer as coisas que não te agradam, de ter um hobby, mas eu te garanto que essa recompensa que você tem, que você recebe do seu filho, é mais importante do que 90% das coisas que você está fazendo hoje. Te garanto. Muito bem, muito obrigada. Obrigado você. Bom, a paternidade não começa quando o bebê nasce. Começa quando o homem entende que, junto com uma criança, tem que também nascer uma nova versão de si mesmo. E para quem entende isso, para quem entra de cabeça e coração na vida dos filhos, para quem escolhe todos os dias construir uma relação de amor e presença, parabéns. Porque não tem presente maior para uma criança do que saber que o amor do pai não falha, não oscila e não depende de dia ou hora marcado. Se você é pai e está nos ouvindo, este episódio foi para te lembrar que cada momento dedicado e cada gesto de cuidado fazem toda a diferença. Porque a presença não passa sem deixar marca e o amor não passa sem transformar. Feliz Dia dos Pais para todos os que não esperam instruções para agir e para todos os que fazem da paternidade uma relação viva, diária e transformadora. Porque no final das contas, não existe meio amor, não existe meio cuidado, não existe meio pai. Existe quem é e quem não é. E neste Dia dos Pais, eu quero deixar aqui também uma homenagem especial ao Rodrigo, o pai da Liz. Porque você não é só o parceiro que divide comigo a jornada da maternidade, mas o pai que a nossa filha vai levar para a vida toda como exemplo de amor, cuidado e compromisso. Nós te amamos muito. E para quem é pai, para quem faz acontecer todos os dias, toda a homenagem do mundo, hoje e sempre. Renato, feliz Dia dos Pais. Obrigado. Um paizão que se preparou, que estudou, que correu atrás de informação, que se fez presente na Sim. gestação, no parto, no puerpério, na criação da filha. Parabéns, Obrigado. continue sendo esse exemplo, principalmente para a filha menina, Sim, que a primeira, eu tenho isso tão forte em mim, assim, eu bato muito na tecla do Rodrigo. A primeira referência de amor dela é você. sim. Então, assim, quando chegar a vez dela, né, de encontrar o parceiro, com certeza, tudo que você tá fazendo hoje vai fazer muita diferença na vida dela, né? Então, assim, parabéns por esse dia pra você também. Obrigado. E aqui no Vita, como sempre, o nosso convidado escolhe uma música pra fazer parte da nossa playlist. E qual que vai ser a música do pai da vez? Porque a gente só teve música de mulher agora. Agora a gente quer a música do homem. A música vai ser Beautiful Mess, do Jason Mraz, que foi a música que a gente usou no nosso casamento. Então ela carrega muita memória boa, assim. Tanto Ai. durante no casamento e depois também. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. Obrigado. Bom, e aqui tá uma lembrancinha pra você do Vita Materna. É uma parceria nossa com a Ecotube, @eco.tube, da minha amiga Lívia, querida. Ela faz várias essências. Essa é uma essência específica do Vita. É um pillow mist, que você borrifa no travesseiro lá pra te ajudar a dormir um pouco, porque nós, pais, precisamos dormir eventualmente, né? E bom, pra gente fechar o quadro aqui, a gente sempre deixa um espaço para o nosso convidado, que é o Vita Vitrine, onde você pode vender o que quiser, divulgar o que quiser, aproveitar esse espaço para falar o que quiser, e esse momento é seu.
Então, eu vou divulgar o trabalho da minha esposa, a Lorena Viana. Vocês encontram ela no Instagram por Lorena Viana. @Lorena Viana. @Lorena Viana, exatamente. E vocês vão amar mulheres, brincos, colares, anéis, pulseiras. Inclusive, que eu estou usando nessa temporada, estou com uma parceria maravilhosa com a Lorena Viana, tá? Todos os episódios estou maravilhosa com esses acessórios que ela me ajudou a escolher. Então, assim, concordo plenamente com Ela é esse uma Vita grande Vitrine. artista. É. Super talentosa. Bom, e se vocês gostaram deste episódio, curta, compartilhe, já manda para vários pais que precisam assistir e que vão se divertir com esse episódio. E eu vejo vocês no próximo. Até lá!